golpe de Ariete, né? O golpe de Ariete é quando ocorre uma variação de pressão que vai ser formada por uma variação brusca no escoamento. Então, imaginem aqui que eu tenha, né, um fluido que ele está se movendo normalmente dentro de uma tubulação e, de repente, eu fecho esse registro e impeço a passagem desse fluido, né, de forma brusca. Aqui vão se desenvolver pressões, né, uma variação de pressão, ΔP, que o fluido não é capaz de absorver. A gente sabe, nós já vimos lá que os fluidos são incompressíveis, né? Então, eles não se deformam para absorver variações de pressão. Então, essa pressão gerada aqui por esse fechamento brusco da torneira, ela vai se propagar pela tubulação, né, que pode tender, né, e essa energia vai ser dissipada na própria parede da tubulação, né? E aí, consequentemente, pode haver um rompimento devido a essa alteração brusca, né, na velocidade consequente à alteração da pressão. Então, a gente define o golpe de Ariete como sendo uma variação da pressão, pode ser uma sobrepressão ou uma depressão, né? Pode ser tanto acima quanto abaixo do valor de funcionamento normal, né? Que acontece nos condutos forçados, devido a uma alteração súbita na velocidade do escoamento. Então, provocada aí, né, geralmente, quando a gente tem fechamento de válvulas e registros nas tubulações, ou partida e parada de bombas, que também, quando a bomba não está em movimento, não está em funcionamento, a água está desenvolvendo uma velocidade qualquer. E aí eu coloco a bomba para funcionar, essa velocidade, a pressão se altera, né, de forma brusca nesse instante que eu ligo a bomba. E aí pode provocar, né, essa variação brusca, gera uma variação de energia que o fluido não é capaz de absorver e vai ter que ser dissipado em algum local, né? Normalmente pode causar aí fenômenos indesejáveis. Então, por exemplo, ruídos, né, na tubulação devido a esse golpe, que na verdade ele chamou de golpe de Ariete, né, por se assimilar, né, esse ruído provocado aí na tubulação, ele se assemelha a um ariete, né, a um chicote. Então, por isso que que leva o nome de golpe de Ariete. Bom, então, vai acontecer, né, quando a gente liga a bomba, o fluido ele é acelerado e há um aumento da pressão no local, né? Então, a gente vai ter uma sobrepressão quando a bomba liga. Quando a bomba desliga, a massa ela diminui a sua velocidade e a pressão naquele local ela é reduzida bruscamente, o que pode também provocar ali, né, uma subpressão ou uma sobrepressão, e essa onda de pressão que se forma, ela tem que se propagar para algum lugar de forma a dissipar a energia, né, que é formada ali por esse fechamento brusco ou interrompe o escoamento, né, de forma brusca devido à parada da bomba. Essa onda vai ter que se dissipar de alguma forma, essa energia, né? Então, os picos de pressão eles vão ser acompanhados aí, como eu falei, de um ruído que dá a impressão de haver algo semelhante a um ariete batendo na tubulação. Isso pode provocar efeitos indesejáveis, como, por exemplo, o rompimento das tubulações, quando a gente tem uma sobrepressão, uma pressão acima da pressão normal do escoamento, ou o estrangulamento da tubulação, né, que é como se a seção transversal da tubulação ela se estrangulasse, ela reduzisse, causada aí por ondas de depressão. A gente tem pressões abaixo da pressão normal, né, que são consequências do golpe de Ariete, consequências um tanto quanto indesejadas, né? E aí a gente vai ter que essa onda que se forma, tanto de depressão quanto de sobrepressão, ela vai ter que ser propagada, né? A velocidade com que essa onda se propaga, a gente vai dar um nome a ela de celeridade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma onda gerada aqui por uma sobrepressão se propagando
numa tubulação, né? Aqui no caso não é nenhuma tubulação, para a gente observar a onda, né? Um escoamento livre, em superfície livre. Mas enfim, é possível observar aqui que há a formação de uma onda e que ela se propaga com uma velocidade que a gente vai chamar de celeridade. Essa celeridade, né, a velocidade de propagação da onda gerada por uma sub- ou sobrepressão, vai depender das características do fluido e do tipo da canalização que eu estou utilizando, né? Ela pode ser calculada por essa fórmula, a gente não vai entrar em detalhes, né? Só mostrando para vocês o efeito do golpe de Ariete mesmo, para vocês terem conhecimento, que é algo que acontece, né, que deve ser levado em consideração. Então, a celeridade, ela pode ser estimada por essa fórmula, né, que depende de um coeficiente K, né? Esse coeficiente, ele vai ser função do material que está empregado na tubulação, depende do diâmetro da tubulação e da espessura do tubo. Assim, a gente consegue estimar qual que vai ser a velocidade de propagação da onda. E para que estimar essa celeridade, né? Para a gente fazer a quantificação do golpe, né? Quantificar o golpe de Ariete. Então, a definição da celeridade, ela é importante para isso, né? Para a gente fazer o quanto que esse golpe, né, vai nos proporcionar aí, como que a gente pode trabalhar com ele. Então, no caso das instalações prediais, né, o dimensionamento das instalações prediais, as pressões elas são limitadas na rede de forma a impedir a formação desse golpe de Ariete. Então, a gente define uma pressão máxima para que as tubulações não passem por isso, né? E para que essa pressão, sobrepressão causada por um golpe de Ariete eventual, não seja capaz de romper a tubulação. No caso das adutoras, né, que são canalizações que têm um diâmetro maior, que não são tão, não podem ser tão controladas, né, de acordo da mesma forma que as instalações prediais, um problema de sobrepressão muito elevada ou subpressão provocada por bombas, né, pode causar aí problemas que são imensuráveis e com dano à vida. Então, é interessante definir aí, né, deixar uma instrução com relação ao intervalo de fechamento, né, intervalo das manobras que vão ser feitas naquela tubulação. Então, se eu tenho como controlar o período de fechamento do registro, né, para não provocar um golpe de Ariete, eu faço isso em função da velocidade de propagação da minha onda. Então, o T aqui é definido como sendo o período ou a fase, né, da manobra. Então, é o tempo que eu tenho que gastar para fechar o meu registro de forma que essa onda seja capaz de propagar e não dissipar essa energia nas paredes da tubulação, né? Essa onda vai e volta, ela vai e retorna. Então, com esse tempo, eu evito que essa energia seja dissipada nas paredes da tubulação. Então, esse tempo de fechamento leva em consideração o comprimento da tubulação e a velocidade de propagação da onda, que a gente chama de celeridade. Se o tempo de fechamento da minha válvula, do meu registro, for maior do que esse período da minha tubulação, eu digo que a manobra é lenta e não há risco de rompimento da tubulação pelo golpe de Ariete. Se o tempo de fechamento do meu registro é inferior ao período da tubulação, eu digo que a manobra é rápida e pode haver um risco de rompimento devido à dissipação da energia do golpe de Ariete nas paredes da tubulação, e aí vai haver um rompimento, né? Então, só explicando isso daí que eu fiz, né? Quando a manobra é lenta, não se produz o golpe de Ariete devido que quando a onda volta, ainda a válvula não está fechada totalmente, aí a gente consegue dissipar uma parte da energia. E a manobra rápida vai equivaler a um fechamento instantâneo e produz um golpe de Ariete. Então, essa pressão que é gerada, ela pode ser ora positiva, ora negativa, né, com relação à pressão estática, e ela, quando ela é acima da pressão estática, ela é denominada sobrepressão. Quando ela é abaixo da pressão estática, ela é chamada depressão. E o período de propagação da minha onda é dado aí, né, por 2 vezes o comprimento da tubulação,
dividido pela celeridade. A onda de sobrepressão, ela pode ser quantificada, né, de acordo com esse HA, vai ser a altura da minha sobrepressão, né, em metro de coluna d'água. A gente pode quantificar dependendo do tipo de manobra, né? Então, se eu tiver uma manobra rápida, a sobrepressão, ela depende da celeridade, da velocidade média do escoamento e da gravidade. Se eu tenho uma manobra lenta, a sobrepressão, ela vai depender desses 3 fatores que eu acabei de falar, mas também depende do período de fechamento, né? Então, o período da tubulação e o tempo de fechamento da manobra do registro. Bom, então, como eu falei para vocês, esse golpe de arite é um fenômeno indesejável e a gente tem que fazer de tudo para evitá-lo, né? Então, no geral, na norma mesmo, a gente tem a definição da velocidade máxima dos escoamentos, como sendo, seguindo essa equação aí, né? 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro. Deve-se fornecida instrução para fechamento lento das válvulas e dos registros em caso de adutoras, né? Em caso de instalações prediais, a gente não tem como fazer esse controle, mas a gente faz o controle limitando as pressões máximas que vão para a rede de distribuição. Já no caso das adutoras, né, a gente cria instruções de fechamento lento desses registros. Então, tem uma manobra ali e ela precisa ser executada num determinado tempo para não provocar o golpe de arite. Podem ser empregadas também válvulas ou dispositivos mecânicos mais especiais, né? Que aí essas descargas impedem os valores excessivos das pressões, como por exemplo, válvulas de alívio, né? Ou então até mesmo, muito comum nas adutoras, utilizar as chaminés de equilíbrio, né? Ou standpipes, que são como se fossem reservatórios, né, abertos para a atmosfera. E aí, esse alívio de pressão, quando eu fecho, por exemplo, o registro aqui, essa pressão vai voltar, mas ela vai ser aliviada aqui, né, aumentando o nível do reservatório, ao invés de provocar uma sobrepressão na tubulação. Então, essa pressão ela é dissipada nessa chaminé de equilíbrio, né? Ou até mesmo câmaras de ar comprimido, que são utilizadas também para fazer essa dissipação da energia, né? Bom, então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.